sou Bruno Castro, eu sou o editor do livro e quando o Vinícius trouxe a proposta da publicação, a gente na editora achou super legal a oportunidade de poder trabalhar com ele para trazer a primeira obra brasileira nesse segmento do crowdfunding. Eu tenho que admitir que foi um processo muito fácil, porque ele foi um autor que já trouxe um manuscrito super bem elaborado. Eu me senti muito honrado em poder contribuir para trazer para as pessoas um assunto que vai estar em voga cada vez mais. Na situação que a gente vive hoje, da dificuldade econômica, o crowdfunding é uma saída muito atrativa para vários negócios que estão surgindo, e o Vinícius soube explicar no livro cada um dos desafios que os empreendedores têm que enfrentar dentro desse cenário do crowdfunding. Então eu desejo muito sucesso para a obra, tenho certeza que ela tem muito a fazer ainda pelos empreendedores brasileiros. É um prazer muito grande estar aqui prestigiando o Vinícius, com essa ideia maravilhosa que ele teve. Além de livro, é uma doutrina hoje para nós que estamos na área jurídica. O livro dele, Dinheiro da Multidão, é fantástico, tive o prazer de ler e é uma coisa que não estava difundida ainda no país. Então eu acho que quem tiver a oportunidade de ler esse livro não vai se arrepender, vai ver que é um livro muito bem feito, ele fez com muito carinho e com muito profissionalismo. Então eu só tenho a dizer parabéns, meu amigo. Então, eu achei muito interessante a visão do Vinícius por se tratar de um assunto novo, que é pouco explorado e que ele vem no livro colocar uma posição bem assim ampla para que as pessoas que não estão inteiradas, né, da situação possam, a partir daí, encontrar formas do dinheiro na multidão ser utilizado para inúmeras causas que nós temos, tanto na área da saúde, como na área social, como em outros empreendimentos, e que muitas vezes nós não temos essa visão formada sem ter o acesso a essa literatura que o Vinícius veio trazer. Então, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para o Vinícius pela obra e pela iniciação de fazer uma obra tão bonita. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu achei a iniciativa do Vinícius fantástica, é uma coisa que, aliás, está precisando na cidade de Cruzeiro, um incentivo à cultura. Eu acho isso muito importante. Eu gostei muito da ideia do Vinícius. O Vinícius é um cara que, nota 10, conheço ele já há muito tempo e gostei muito dessa ideia. Eu acho que isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, grandes benefícios para a cidade, né? Porque isso gera um incentivo à cultura, um incentivo à leitura. Eu acho fantástico e fundamental. Gostei muito da ideia. Parabéns aí ao Vinícius. Eu ainda não conheço o livro, mas vou ler, sem dúvida nenhuma vou ler, vou gostar e espero que isso sirva de exemplo aí para novos empreendedores e empresários da cidade a fazerem coisas desse tipo, que é muito importante para a cidade e para as pessoas também. Boa noite a todos. Eu conheço o livro, já li o livro do Vinícius e me impressionei, porque eu não conhecia nada a respeito de financiamento coletivo, né? E aí comecei a prestar atenção, e esse assunto é recorrente na televisão agora. Sai diversos artigos, inclusive que a Belpes teve um outro financiamento grande aqui no Brasil também disso. E antes de eu saber, de ter lido o livro, eu não tinha, passava despercebido. Então, agora não, agora eu gostei muito do livro dele, inclusive de uma referência que ele fez a nós, que chamou que logo nós vamos ter o e-contabilista. Isso me deixou muito grato e eu já falei para ele. Vinicius is a very interesting guy. He sees the future. He looks into every opportunity. Very intelligent guy. Everything Vinicius evaluates is for the best of the world, and he tries very hard in business to find the best opportunities, and he's good for Brazil,
and good for the United States. O que eu tenho para falar é que eu não esperava menos do Vinícius dessa iniciativa, de falar sobre um assunto novo aqui no Brasil, porque ele sempre foi uma pessoa inovadora, sempre buscou iniciativas novas, sempre pesquisando, e no meio dessas pesquisas se encantou com o crowdfunding e tudo que era possível realizar e fazer através dessa junção de pessoas, e aí pessoas que não se conheçam, que estão envoltas aí no mundo inteiro em pró de um produto, de uma ajuda, de um serviço. E foi isso que o encantou, e ele foi atrás para trazer isso para o Brasil, para as nossas legislações, e veio a ideia do livro. Então, da nossa família, tanto da minha parte como da parte dos nossos filhos, nós estamos muito felizes com mais essa conquista dele, e com certeza outros livros aí virão junto com esse. O Vinícius está de parabéns por ter essa iniciativa. Aliás, ele sempre foi arrojado nesse sentido, de buscar coisas novas, coisas que são um verdadeiro desafio. E esse financiamento comunitário é uma inovação, onde nós podemos alavancar projetos que são oriundos de verdadeiros artistas, de verdadeiros estudiosos que às vezes têm a ideia e não tem como financiar o seu projeto. Então eu acho que isso é uma novidade e isso é a tendência do momento, onde vivendo uma economia complicada, nada melhor do que se unir, né, principalmente com capital, para financiar projetos altamente viáveis. Eu preciso agradecer muito a todos vocês. Eu estou muito feliz, mas muito feliz de poder ver tantos amigos, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que eu respeito, que eu considero, que convivem comigo, juntas aqui compartilhando um pedacinho dessa noite. Espero que todos estejam gostando, todos estejam à vontade, estejam comendo, bebendo, batendo papo, porque a ideia é essa, é reunir um espaço para amigos. Uma coisa impessoal, sem formalidades, mas que a gente possa ficar um pouco à vontade para bater um papo e comemorar, sim, o que para mim é um grande orgulho. Eu montei uma rápida apresentação, são poucos slides, mas só para contar para vocês o que é esse livro, por que ele foi escrito, por que eu fui me envolver nesse assunto, e, enfim, para que todos, quando forem ler, já tenham uma prévia do que se trata, para poderem criticar, para poderem elogiar, para poder sugerir melhorias, porque como todo primeiro, a gente tenta ser tão perfeccionista que muitas vezes a gente acaba falhando em falar às vezes as coisas mais simples, as coisas mais básicas. O assunto é muito diferente, é muito interessante, eu vou deixar isso para a parte da apresentação, mas independente de qualquer coisa, muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz. Essa noite está maravilhosa, está gostosa, o lugar está lindo, está maravilhoso, a energia está muito boa, o que para mim já valeu todo e qualquer lançamento, qualquer livro, enfim. Espero que vocês curtam e gostem disso também. Eu vou fazer essa apresentação bem rápida, eu fiz alguns slides de onde eu coloquei, dá para todo mundo ver, apesar de ter a pilastra aqui, mas eu quis jogar aqui dentro para não atrapalhar o nosso espaço aí embaixo e a gente ter essa liberdade de explicação. Bom, como todo mundo já viu, o nome do livro é Dinheiro da Multidão. Por que Dinheiro da Multidão? Crowdfunding, que é o termo que define o que é o financiamento coletivo, nada mais é do que um agregador de duas palavras em inglês. Crowdfunding, financiamento da multidão, financiamento pelas pessoas. Então a ideia foi trazer para o Brasil alguma explicação sobre um assunto que é muito europeu e americanizado, já está muito maduro lá fora, e aqui no Brasil começou a tomar força nos últimos 2 anos. E aí, em razão disso, eu resolvi me aventurar para falar desse tema. Tive a grande felicidade de descobrir, depois que o livro tinha sido lançado, que ele é o único livro do Brasil a falar sobre isso. É o primeiro e o único a falar sobre financiamento coletivo no país. Não há literatura oficial sobre o tema. A nossa é a única.
Então isso foi mais um motivo de muita felicidade, de muito orgulho, de muita alegria e de dedicação pelo trabalho que foi estudado, que foi procurado. Obrigado. Bom, como é que isso começou? Eu comecei em 2012, eu conheci um projeto chamado Pimp My Carroça, que foi lançado no Rio de Janeiro, em 2012, foi um dos primeiros projetos do Brasil. E eles pediam financiamento para que a gente possibilitasse a reforma das carrocinhas dos catadores de lixo reciclável na cidade do Rio de Janeiro. Você entrava no site e contribuía lá com quanto você podia. R$10, R$20, R$50, R$100, R$200. E para cada nível de contribuição existia um prêmio. Um prêmiozinho simbólico. Uma camiseta, um adesivo, uma carta de agradecimento, enfim. A ideia era contribuir para a causa. Não era comprar nada. Era contribuir para a causa. E quando eu contribuí para esse projeto, eu doei R$50 na época. E aí a minha dúvida, logo depois que eu fiz a doação, foi a seguinte: caramba, acabei de passar o dinheiro para os caras, né, debitou no meu cartão de crédito, que garantia que eu tenho de que isso vai funcionar? De que esse dinheiro vai para o projeto? De que isso vai ser declarado oficialmente, que não é uma lavagem de dinheiro? E aí surgiu a primeira dúvida em entender como é que o financiamento coletivo ia impactar as relações aqui no Brasil. E aí com isso, esse projeto atingiu mais ou menos R$63 mil em arrecadação, foram 790 pessoas que acreditaram na ideia e doaram, e o projeto existe até hoje. Ele foi viabilizado em 2012, depois ele aconteceu de novo em 2013, 2014, 2015, e hoje ele já é uma cooperativa gigantesca no Rio de Janeiro só de reforma de carrocinha. Ou seja, um projeto de financiamento coletivo se transformou num dos maiores projetos sociais de reciclagem do estado do Rio de Janeiro. E através disso, eu comecei a ficar curioso. Falaram, tá, mas como é que então a nossa legislação vai prever isso? Eu tenho o defeito de ser advogado. Me formei em direito. E como todo advogado tem esse defeito, a gente começa a questionar. Mas será que tem lei? Será que pode? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho o bichinho carpinteiro da contabilidade, trazido pela família, a gente tem agarrado lá no escritório, vamos ver a questão tributária, vamos ver imposto, e como é que declara, e não tinha nada. Não tinha nada, exatamente nada. E aí chamou minha atenção. Falei, bom, já que não tem nada, alguém pode falar alguma bobagem. E aí eu resolvi ser o autor dessas bobagens. E através disso eu comecei, em 2014, a tuitar. Quem não conhece, o Twitter é aquele rede social que a gente só pode escrever 140 letrinhas. Você não pode escrever mais do que isso, senão ninguém lê. E aí eu comecei a escrever em 140 letras alguns comentários sobre financiamento coletivo. Depois disso, um site em Londres chamado Talk Funding viu um dos meus comentários, entrou em contato comigo no Brasil e falou, olha, eu estou vendo que você é uma das poucas pessoas do Brasil que fala sobre isso. Quer dar uma entrevista para o site aqui em Londres para falar sobre financiamento coletivo na área imobiliária? Falei, cara, dá para comprar imóvel com isso? Ele, olha, aqui em Londres isso está bombando. Fomos lá, fizemos uma entrevista maravilhosa. Foram 7 páginas de entrevista falando sobre o mercado de financiamento coletivo no Brasil e a falta de legislação. Porque muita gente lá fora queria investir no Brasil lá em 2013, 2014, que ainda existia ainda uma margem de segurança, e as pessoas queriam entender como é que isso funcionava. Tecnicamente, foi aí que começou a ideia do livro. Quando eu dei essa entrevista, eu falei, poxa, se eles estão perguntando, é porque ninguém está falando. Se ninguém está falando, alguém precisa falar. E a gente precisa transformar isso em coisa oficial, porque não fica só dito pelo não dito, comentário na rede social, um artiguinho aqui, um artiguinho ali. E isso se tornou, então, o embrião para o que é hoje o Dinheiro da Multidão. Esse livro nasceu a partir dessa entrevista. E a partir dela, os pontos que ele foi levantando, as questões que ele foi trazendo, as dúvidas que ele tinha, foram montando o esqueleto do nosso livro, que hoje está aí. Bom, o primeiro passo foi montar um livro eletrônico, porque como o assunto era novo, como o tema era novo, como ninguém estava falando a respeito, nenhuma editora ia querer falar disso. Né? Ninguém estava pensando em venda. Isso não vai vender, ninguém conhece isso no Brasil, ninguém vai vender. E aí eu lancei, então, audaciosamente, um livro eletrônico. Eu fiz um livro, editorei o livro, publiquei o livro eletronicamente.
coloquei à disposição no meu site pessoal e soltei nas redes sociais. Para o meu susto e para minha alegria, foram mais de 8 mil downloads do livro, no mundo todo. A maioria no Brasil, porque o livro está em português. Mas no mundo todo, as pessoas estavam querendo saber o que é que o Brasil estava falando sobre financiamento coletivo. E essa foi a referência que a gente adotou. E quando chegou agora em 2015, diante desse volume de downloads e das pessoas comentando, olha, eu vi o seu livro eletrônico, mas né, eu quero o livro, eu quero pegar. Né? Livro é coisa que pra gente ter as mãos. E aí, uma editora aqui de Cruzeiro, Brunão tá aí? Cadê o Brunão? Já foi, acho que ele já foi. Veio aqui, me deu um abraço, o Bruno, da editora Decapoli, acreditou na ideia e falou, Vinícius, vamos lançar o livro, vamos fazer a versão impressa. E aí, a partir de então, ele fez toda a remodelação de um livro eletrônico para um livro físico, que é esse que está na mão de vocês hoje, e nós lançamos o que é, então, hoje, o nosso livro Dinheiro da Multidão. Resumidamente, o que é esse assunto? O que é financiamento coletivo? Que todo mundo me pergunta. É a vaquinha. A velha vaquinha. Todo mundo precisa fazer uma coisa, chama os amigos, fala, dá 10, dá 15, dá 20, dá 50, dá 10, dá 15, dá 20, dá 50. Todo mundo junto, reúne, alguém controla o dinheiro, vai lá e faz o projeto. O financiamento coletivo nada mais é do que a vaquinha em formato digital, porque ela depende da rede social. Os projetos que são mais bem-sucedidos no mundo são aqueles que têm redes sociais fortes. Ou seja, muitas pessoas na sua rede social e essas pessoas engajadas com a sua ideia. Resumidamente, é isso. Ou seja, falar de financiamento coletivo é falar de agregar valores rapidamente, eletronicamente, em qualquer parte do mundo, para o projeto que você acha que é interessante, para as áreas que eles são carentes. A forma como isso funciona é bem simples. A pessoa tem uma ideia de um projeto, ela monta um vídeo, sobe esse vídeo num site e diz para que é o projeto, quanto ela quer, onde ela vai aplicar o dinheiro, o que ela vai dar em troca e quais são os resultados. Se as pessoas acreditarem no que ela está dizendo, elas doam o dinheiro. Eu sei que tem colegas advogados aqui que falam assim, mas será que isso é doação? Será que não é? Essa foi a minha primeira questão. É doação, é empréstimo, é investimento, é pagamento, é compra antecipada? O que é isso? Isso está tratado no livro. Depois disso, terminada a campanha, que ela geralmente tem de 30 a 60 dias, ou seja, esse projeto fica num site durante 30 a 60 dias sendo anunciado, divulgado nas redes sociais para que as pessoas possam doar. Ao final, o site diz o seguinte, se você arrecadou a sua meta, você leva o dinheiro. Então você sempre tem que dizer quanto quer arrecadar. Se você não arrecadou a meta, devolve-se tudo para todo mundo e o projeto não acontece. Brasileiro é danadinho. No mundo todo a filosofia é ou tudo ou nada, ou arrecada tudo ou não leva. No Brasil nós já temos uma flexibilização agora, que agora é o seguinte, tem a campanha flexível, que é o que é? É o seguinte, você pede 50 mil, mas se for uma campanha flexível, se levar 35, fecha o projeto que você pode levar. E agora nós já temos isso no Brasil acontecendo, que tem impactos legais. Quando você faz isso, você corre o risco do projeto não acontecer. Se ele for orçado para 50 e você leva 35, provavelmente você não vai conseguir realizar o projeto. Mas aí é a história para ler dentro do livro. Bom, em troca disso, o que leva as pessoas a doarem? Primeiro, o envolvimento. Primeiro, a identidade com a causa. E depois, exatamente a possibilidade de ver concluído um projeto, muitas vezes de caráter social ou cultural, e dos quais as pessoas não poderiam fazer sozinhas. Em troca disso, elas ganham recompensas. Camisetas, bonés, CDs, livros autografados, homenagens nas redes sociais, porque hoje todo mundo quer aparecer nas redes sociais. Então faz uma homenagem, faz um vídeo, faz um agradecimento. Então a troca que existe é credibilidade do projeto pela divulgação de quem ajudou. E isso é uma das grandes forças motrizes do financiamento coletivo. O livro em si fala de alguns tópicos muito específicos que são os seguintes. Falta de legislação no Brasil sobre o assunto. Não há lei, não há regulamentação, não há nada nessa terra de meu Deus que trate de financiamento coletivo.
Não obstante, nós tenhamos mais de 60 plataformas em funcionamento no Brasil, arrecadando mais de R$1 bilhão por ano em doações. Não há legislação controlando isso. Nem a Receita Federal está controlando isso. Eu tomei o cuidado de ir à Receita Federal e sentar com o coordenador de estudos da COSIT, que é que faz a parte das consultas fiscais tributárias, e perguntei para ele, olha, o que a Receita está achando de financiamento coletivo? Ele falou assim, hein? Aí dei um livro para ele de presente. Nossa, que negócio legal. Isso aqui é negócio tem lá nos Estados Unidos, né? Tem lá. Mas já tem aqui também. Falei, mas a Receita não está preocupada com isso aqui não, doutor. A gente não tem nada ainda a respeito. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Então o livro trata exatamente disso, dessa total ausência de regulamentação, mas de um mercado que está funcionando de uma maneira muito eficiente. Até hoje nós temos pouquíssimos projetos que tiveram problemas de ilegalidade, problemas de desaparecerem com dinheiro. A grande maioria, 98% dos projetos é realizado. Quando atinge a meta, ele é realizado. Bom, problemas fiscais e de sonegação, que a pergunta básica era o seguinte, tá, eu chego lá, quero aportar R$500 num projeto, e daí? Eu doei os R$500, a pessoa que recebeu esses R$500 vai declarar para a Receita Federal, vai pagar imposto como pessoa física, como pessoa jurídica, vai reter na fonte, não vai reter, como é que é isso? Não tem previsão legislativa para este caso. Existe o que a gente sabe das nossas declarações de imposto de renda, das nossas empresas. Mas como fazer isso nessa situação, você não consegue identificar. Não há previsão na lei para isso hoje. Então o que está acontecendo? Tem gente arrecadando projetos com 800, 900 mil reais em arrecadação para palestrante. Para palestrante. E o cara não está declarando isso para a Receita Federal. Ele está colocando no bolso dele, na conta dele, no CPF dele, ele não está informando isso para a Receita Federal. Ele um dia vai ter que pagar. Eu garanto para vocês que quem movimenta 5 mil na conta por mês, de repente bota 800 pau lá dentro, a Receita vai aparecer para conversar com ele. Mas ela tem 5 anos para fazer isso. E a minha experiência é que daqui a 5 anos a Receita resolva comprar todo o estoque de livro. Os riscos civis e as responsabilidades criminais. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas todos os condenados do mensalão utilizaram financiamento coletivo para pagar as multas, as quais foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram vaquinhas virtuais, num site chamado Vaquinha Virtual, inclusive, e arrecadaram, em menos de 48 horas, mais de 2,5 milhões de reais. Por que isso foi interessante? Porque ninguém precisava informar o CPF. Né? Ninguém precisava saber a origem do dinheiro. Então, fica fácil arrecadar quando você não tem a quem informar. A outra questão é a responsabilidade dos meios de pagamento. Hoje todo mundo sabe que todo mundo compra tudo pela internet, usa cartão, usa PagSeguro, usa PayPal, Wall, seja lá o que for. Se a responsabilidade desses meios de pagamento, nessas transferências, nessas informações fiscais, nas retenções, nos pagamentos disso, os sites são responsáveis se der um problema com o projeto? Sim ou não? Não tem previsão. Então, o que nós fazemos ao longo do livro não é só também falar, olha, não tem previsão, não. Nós começamos a sugerir quais são as opções que podem ser adotadas pelas empresas para que elas diminuam o risco. Para que as pessoas, não daqui a 5 anos, não tenham que pagar um imposto tão absurdo que inviabilize o projeto que foi realizado com tanto sacrifício. Essa é a ideia do livro. Esclarecer a falta de previsão legal. Não é um livro legalista, não é um livro técnico, não é um livro de códigos. É um livro de análise. Mas uma análise que faz parte da nossa vida. Porque qualquer um de nós aqui pode entrar na internet agora e doar para um projeto. Em 45 segundos. Nós conseguimos doar hoje, de qualquer lugar. Só que a gente não tem o mínimo de ideia de como isso funciona dentro da estrutura de um país tão burocrático como o nosso. Bom, as questões criminais das quais eu falei, e nós damos algumas sugestões de segurança para os sites. Porque o que aconteceu? Com o lançamento do livro, vários sites começaram a me procurar e falaram o seguinte, tá bom, Vinícius, então o que a gente está fazendo está errado, tá errado. Então o que a gente faz? Tá errado, o que eu faço? E aí nós fomos fazer o quê? Estruturar todo um processo de auditoria, de conferência, de escrituração contábil, de escrituração fiscal. Como é que você trata a escrituração contábil de 3 mil doadores num projeto de 500 mil reais? Nós estamos falando de 3 mil CPFs diferentes. Cada um doando 10, 100, 200, 500, 1000. É um absurdo gerenciar isso. E a estrutura contábil brasileira é tão exigente que ela não tem como prever isso para você fazer manualmente, na unha, como a gente diz no escritório. Fazer o lançamento à unha. Não dá. Tem que ser eletrônico.
Só que para ser eletrônico, o meio de pagamento tem que dar um relatório para a gente. Pergunta se ele dá. Pergunta se ele dá a nota fiscal da comissão que ele cobra. Nem isso dá. Então começa por aí. A discussão ela é muito profunda a partir do momento que ela começa a oferecer riscos fiscais extremamente problemáticos. Bom, depois que a gente fala dessa parte, vamos dizer assim, mais chata, a gente fala de algumas áreas de atuação em que o financiamento coletivo é aplicável. Ou seja, áreas que nós vemos projetos, coisas que já estão acontecendo, já aconteceram no Brasil, já aconteceram no mundo afora. As áreas que mais são usadas hoje, projetos na área de educação, projetos na área da saúde, projetos na área imobiliária, lançamento de novos produtos, desenvolvimento de jogos eletrônicos, de games e sistemas, projetos de ação social de iniciativa privada, projetos de investimento em novas empresas, empréstimo para pessoas físicas e empresas, acreditem ou não. Tem muito site fazendo empréstimo para pessoa física e para empresa sem poder, vai estar fazendo, com grandes investidores. E parcerias público-privadas para ações da área social. Por quê? Porque muitas das ações que o poder público não consegue fazer sozinho, ele está começando a enxergar que se ele for para a área do financiamento coletivo, ele consegue angariar o envolvimento das pessoas sem que isso comprometa a transparência. Porque os projetos da área coletiva primam sempre pela transparência, pela informação, pela participação da sociedade. Não só financeiramente, mas socialmente falando. Eles se envolvem nos projetos. Então, o livro, dentro dessas áreas, mostra quais são os principais riscos e os principais setores em que se atua. Bom, aqui são alguns números que é importante falar, principalmente um assunto que ninguém está falando. Em 2015, o Brasil já movimentou mais de R$1 bilhão em arrecadação em sites de financiamento coletivo. Isso dados dos próprios sites. Dinheiro doado, transferido por meio de pagamento que está na conta dos criadores dos projetos. É muito dinheiro. É muito dinheiro para se extrair da internet. É muito dinheiro para se extrair daquilo que a gente acha que não vale nada. É muito dinheiro para extrair de onde a gente acha que as pessoas ficam perdendo tempo o dia inteiro. É um lugar muito mais lucrativo do que a gente pensa. São aproximadamente 60 sites em funcionamento no Brasil hoje, oficialmente. São mais de 5 mil projetos hoje online. Qualquer um que acessar aí no seu smartphone um site de financiamento coletivo, Quicante, Catarse, Vaquinha.com, Doe-me. Temos mais de 5 mil projetos hoje para todos os gostos. O que você quiser doar, o que você quiser participar. Tem para tudo. Já temos projetos que arrecadaram mais de R$1 milhão em um único projeto no Brasil. Inclusive foi um projeto ligado à área ambiental, que foi para a preservação de um parque nacional. Foi arrecadado R$1 milhão em doações. É o projeto mais bem sucedido do país em arrecadação. Só que agora eles estão muito preocupados porque a Receita, quando fizer a transferência do dinheiro dos meios de pagamento para a conta lá da ONG, que era responsável pelo projeto, o COAF bloqueou porque a movimentação era atípica. Então a gente já começa a ter um pequeno problema. Eles ganharam R$1 milhão e literalmente não levaram. E o maior investimento do mundo através de financiamento coletivo, que é importante a gente trazer, é o financiamento na área imobiliária, que foi a construção do maior arranha-céu de Bogotá, que arrecadou $15 milhões em financiamento coletivo. Gente, eu estou falando que é cada um de nós aqui pegar 50, 100, 50, 100, 10, 20, 50, 100, 200, 300 e juntar e dar 15 milhões. É muita gente doando para o mesmo projeto. E isso está acontecendo todo dia, 24 horas por dia. E não tem ninguém olhando para esse negócio. Bom, além do livro, que em si é essa produção dessa pesquisa, esse questionamento, eu criei um site vinculado a ele, onde eu começo a colocar outras questões, porque é uma atividade, é um segmento muito dinâmico. Tudo que está escrito aí, por exemplo, a campanha flexível que eu estou falando hoje para vocês, ela já não está prevista no livro. Porque quando eu escrevi, isso não era possível. Ninguém fazia campanha flexível, agora já pode. Então, dentro do site, nós criamos uma seção de artigos, de vídeos, de press releases, de reportagens, de atualizações, porque todo dia sai assunto novo. Todo dia tem tema novo para falar sobre financiamento coletivo. E dentro desse site,
todos vocês, no livro tem o endereço do site, obviamente, mas esse site ele tem uma newsletter que vocês podem cadastrar e todo mês vocês vão receber todas as novidades que existem sobre este assunto de financiamento coletivo, desde as mais polêmicas até as mais positivas, principalmente as mais problemáticas, porque a gente tem dado ênfase em procurar quais têm sido os maiores problemas. Bom, eu prometi que a apresentação ia ser muito curta. A ideia não é a gente ficar falando aqui sobre o livro, isso aí é tema para uma palestra, uma outra história. O livro está aí, tá bonito, fiquei super feliz com a capa, amei esse desenho das mãozinhas agarrando dinheiro e todo mundo levantando, porque dinheiro da multidão é isso. O que está acontecendo na internet hoje é isso. Todo mundo com dinheirinho balançando, não interessa se é muito ou pouco, mas está lá para ser usado. E aí eu não poderia deixar, como eu disse, depois de todo esse ambiente gostoso que está aqui, essa coisa boa que está aqui hoje, de fazer alguns agradecimentos, que são muito importantes, e eu não tenho o hábito de anotar para falar. Eu não tenho. Eu sempre sou atrevido quando eu vou falar. Eu não gosto de anotar nada, mas dessa vez eu anotei para tentar não esquecer, porque eu não posso esquecer. São pessoas que realmente contribuíram de uma maneira muito, 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 muito grande para esse trabalho. Esse trabalho não acontece sozinho, né? Quando a gente escreve, você escreve de uma forma solitária, mas você nunca escreve sozinho. Porque se você estiver sozinho, você não consegue escrever. E até hoje, eu acho que o Dr. Flávio Sampaio já foi, mas ele veio aqui me dar um abraço. E a Lucila Sampaio foi minha professora de português no Machado de Assis. Né, Giovana? Foi nossa professora. A Giovana também já é bem de idade, o Lu também já é bem de idade. Né? E aí, ela foi nossa professora de português. E eu gostaria de começar agradecendo, principalmente, os professores. Não existe livro sem professor. A minha escolarização foi dada pelos professores. A minha educação e os meus princípios vieram da minha família, dos meus pais. Mas a minha escolaridade veio dos meus professores. Eu jamais conseguiria escrever um artigo, dos quais eu escrevo hoje, adoro fazer isso, jamais conseguiria escrever esse livro se eu não tivesse um bom professor. E o nosso país hoje está muito carente de professores. Obrigado. Porque realmente, eu acredito que o que muda o nosso país é a educação. Não tem outra coisa para mudar. E a gente precisa de educadores. E eles estão ficando com medo. Eles estão desaparecendo. Então acho que eles precisam ser valorizados. E sem eles a gente não escreve nada, ninguém entende nada do que eu estou falando aqui. Ninguém consegue sequer ler o slide que está lá na parede. Depois disso, eu gostaria de agradecer a Natália. Para quem não conhece, minha mulher. Tá linda, de azul. Eu queria agradecer porque ela organizou tudo isso. Eu inventei a ideia, inventei a moda. Falei, poxa, a gente queria tanto lançar o livro, né? E depois nós recebemos um convite de uma outra pessoa que eu vou dizer quem é daqui a pouco. E falei, queria fazer um lançamento. Ela falou, Vi, vamos fazer. Vamos dar um jeito. Eu falei, mas como é que lança um livro? Como é que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? Não, vamos dar um jeito, vamos arrumar. Então, eu preciso agradecer a você. Tudo ficou lindo, ficou maravilhoso. Só recebi elogios. Eu não podia ser menos. Obrigado. E tenho que agradecer ela também por ter mantido os meus 2 pequenininhos, que eu não sei onde é que estão aí, sob controle nas madrugadas que eu fiquei escrevendo. Ela também se encarregou de manter isso. Eu preciso agradecer também de uma forma muito especial ao meu pai, que está aqui. Ele também, acho que ainda não teve muito tempo de ler o livro, mas agora ele vai ter. E grande parte daquilo que eu falo no livro, principalmente sobre as questões técnicas, eu devo ao que eu aprendi com ele, ao que eu aprendo até hoje com ele. E eu devo a confiança que ele tem em mim de tomar conta de uma parte dos negócios dele. Então, foi graças a essa confiança que eu também me senti seguro para poder escrever tudo isso e falar esse monte de bobagem. Então, obrigado, pai. Bom, eu não posso deixar de agradecer os meus queridos músicos. Queridos, Fernandinho, cadê lá? Tio Nando, Dinho, se mobilizaram, vieram com o maior carinho. Sei que muitos de vocês aqui os conhecem, mas para quem não os conhece, eles são antigos fruto da terra. São meio de cabelinho branco, tá? Mas é o fruto da terra.
E eles se propuseram de cara vir aqui. O Fernandinho, que agora está fazendo um sucesso absurdo, Fernando Lauria, Brasil afora. E ele falou, não, Vi, eu vou aí cantar, eu quero ver no seu lançamento. Tá? Pô, foi um prazer, foi meu, a alegria foi minha. Inclusive, semana que vem tem show seu em Cruzeiro, né? Tem show seu em Cruzeiro, depois eu acho que tá circulando um folder dele aí. Quem quiser, não vai se arrepender. Vai ser lá no Lux, né? Então, gente, obrigado. Obrigado, tio Nando. Pô, Geraldinho, tudo bem com as válvulas aí, meio... Mas, ó, arrasando. Obrigado mesmo. Nosso sonzinho ambiente ficou delicioso. O pessoal do som aí, que ligou o nosso som. Obrigado. Bom, o pessoal aqui do museu. Cláudia, eu vou falar no seu nome. Cadê o Marcelo? Falar no seu nome. Carinho de vocês, eu não tenho nem o que falar. A gente tem vindo aqui ao longo desses dias, viemos hoje com essa tralha toda e tal. Vocês foram muito carinhosos, muito atenciosos. Não posso dizer, não tenho palavras para agradecer a forma como vocês nos deram esse suporte. Então, muito obrigado. Essa área está linda e graças a vocês ela pode ser utilizada hoje com tanto afago, com tanto carinho por todos nós aqui. Não é meu. Não deu. Desculpa. Tem uma pessoa que eu preciso agradecer. Ele acha que eu não vou agradecer, mas eu vou agradecer. Para quem não conhece, ele é o Lúcio, da Gráfica Independente. Vulgo Pato. Patinho, muitos de vocês receberam o convite físico, né? Esse convite impresso. Por que eu falo físico? Como eu lancei o e-book também, eu lancei convite eletrônico, lancei convite físico, fica essa bagunça. Mas esse convite físico aqui, lindo, bonito que ele fez, ele me deu de presente. Falei, pá, precisa fazer um convite, assim, tal, quero lançar um livro. Pô, você é louco fazer convite, lançar livro, você tá maluco. Não, mas meu pai fez também, tá, vou fazer. Ah, não, eu faço convite pra você. Falei, então, vê uma arte legal, tal. E ele chegou lá com a caixa pra me entregar. Falei, pá, até aí, pô, vamos zerar isso. Ele falou, não, isso é o meu presente pelo seu lançamento. Então, Patinho, além de ser um grande amigo, obrigado, porque esse convite foi pra mão de todo mundo. Obrigado mesmo. Bom, a Carol, cadê a Carol? Carol, minha assessora de imprensa, né? Tem feito um trabalho muito legal em levar o livro e as nossas matérias a mais de 250 mídias Brasil afora. Hoje nós temos artigos que são publicados em mais de 200 sites na hora que saem. É um negócio impressionante, isso é graças a ela. Ela me leva para televisão, ela me leva na RTV, ela me leva na Record, que vai me levar na Globo semana que vem. Terça-feira, né? Terça-feira eu tô na Globo. Pequenas empresas, grandes negócios. Vamos lá. O povo tá querendo arrecadar. Então, Carol, obrigado. E eu quero que você transmita. Ele não tá aqui, mas é o Mário, do Estúdio Boteco, que foi o cara que desenvolveu a arte dessa capa, a arte do livro, diagramação, todas essas artes padronizadas, mãozinha, enfim, propaganda, os nossos vídeos formatados, tudo é ele que faz. É um cara lá do Rio Grande do Sul. Acredite se quiser, eu não conheço ele pessoalmente. Eu trabalho com ele há 3 anos e não o conheço pessoalmente. Eu só conheço ele por Skype. Mas é o cara mais competente que eu já conheci em matéria de marketing para esse segmento. Eu preciso agradecer aqui a 2 pessoas especiais que eu vou confessar que eu estava segurando a apresentação por causa deles, que é o Antônio e a Marcelene. São 2 educadores, são os donos da Mestra Educacional, que é uma instituição aqui de Cruzeiro, que está trazendo uma revolução na área de educação. Vocês vão saber disso na hora apropriada. Mas por que eu quero agradecê-los? Porque eles foram os 2 malucos que falaram assim, Vinícius, quando eu lancei o livro, Vinícius, vamos fazer um curso online sobre financiamento coletivo? Eu falei, vamos fazer. E a plataforma está pronta, os vídeos já estão começando a ser gravados, todo o material digital já está quase pronto e logo nós vamos lançar o primeiro curso do Brasil em financiamento coletivo para esta área fiscal, essa área burocrática. Não é para aprender a montar projeto, é para entender como fazer. Eu preciso agradecê-los. Obrigado pela confiança, porque é difícil acreditar em alguém que ninguém conhece, escreve um livro assim e sai falando, né? Ao Bruno, da Decapoli, que não está mais aí, mas assim, foi o cara que a editora que acreditou
na matéria, acreditou no conteúdo, acreditou no projeto e foi lá e fez uma formatação espetacular do livro. Tá um livro fácil de ler, um livro rápido. Eu falo que em 3 horinhas você sentar em casa você lê esse livro. Ele é um livro rapidinho, ele é digestivo, praticamente. Então isso eu devo ao Bruno. Ele deu uma lapidada nos textos, ele deu uma lapidada na escrita, na distribuição, na diagramação. Bom, ao buffet carinhoso, cadê o Michel? Michel, obrigado, viu? Dá um beijo na Fatinha, eu já dei um beijo nela aqui à tarde. Mas está tudo delicioso, maravilhoso, como sempre vocês arrasam, fazendo as coisas da forma mais simples e da forma mais elegante possível. E isso é o mais gostoso. A gente se sente à vontade para consumir isso. Então, meus parabéns e são da nossa cidade. Eu preciso agradecer também de uma maneira especial, e não é porque ela é prefeita não, porque ela é minha amiga. Eu não te agradeço como prefeito e você sabe disso. A Ana, o dia que eu fui levar o meu livro para ela de presente, o dia que ela voltou, esse rolo todo aí da cidade, não tem porque a gente não ficar falando disso, eu levei de presente e ela falou, olha Ana, tá aqui, ó, eu tô te dando um presente do meu livro que lancei, sabe como é que é, né? Alguém tem que ler isso daqui, então por favor leia. E ela na hora pegou e falou, poxa, você já lançou o livro? Eu falei, não, ainda estou pensando o que eu vou fazer. Vamos lançar no museu? Aí caiu naquela outra conversa que eu estava tendo com a minha mulher. Falei, a Ariana falou que talvez a gente possa lançar no museu. Vamos no museu? E aí quando eu vim falar com a Cláudia, né Cláudia? Talvez a gente não tenha a dimensão de como é importante usar esse nosso museu para fazer isso. Como é gostoso, a gente que é filho de cruzeiro, poder aqui nessa obra, nessa estrutura que faz parte da nossa história, trazer alguma coisa que agregue a nossa cultura. Então, Ana, obrigado. Como amigo mesmo, obrigado pela gentileza, obrigado por você ter mobilizado todo mundo e que realmente ficou maravilhoso, tá lindo aqui, tá muito gostoso, a noite tá maravilhosa. Obrigado mesmo, queria te agradecer. Obrigado. E, por fim, pra gente voltar pro nosso coquetel, que tá esfriando aí, né, Michel? Vamos começar a soltar o quente aí, rapaz. Eu preciso agradecer aos 8.000 downloads do meu livro. Eu não sei nem quem são. Eu não conheço esses 8.000. Mas eu sei que eles baixaram o livro e leram. Porque depois saíram falando. Então eu tenho que agradecer, mesmo que eles não estejam aqui. Porque o agradecimento chega de outro jeito. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que quando pessoas que nem sabem quem a gente é, acreditam no que a gente escreve e resolvem usar isso, baixar, ler esse conteúdo, criticar, falar bem ou falar mal. Então, em nome de todas essas pessoas, todos os anônimos que eu não sei quem são, mas que confiaram no que eu fiz de alguma forma, eu estendo o meu agradecimento a todas as pessoas, todos vocês que vieram aqui, aos que já trouxeram seus livros, porque alguns já tinha dado de presente, já tinha autografado. Eu falei, traz que eu reautografo por cima, não tem problema. Mas eu acho que o gostoso é isso, é a gente ter essa liberdade, é a gente ter esse carinho e essa possibilidade de falar isso com pessoas queridas como vocês. Muito obrigado. Aproveito mais o restinho da nossa noite. Tem mais uma rodada que vai sair do nosso coquetel agora aí. E eu espero que vocês gostem muito da leitura. Porque para mim foi um prazer enorme ter escrito isso, mas mais do que isso, poder compartilhar isso com vocês. Obrigado.